Boa tarde! Esse vídeo tem como objetivo explicar o decorrer do trabalho de planejamento e controle da produção do 8º ciclo. O mesmo tem como escopo discutir ideias de melhoria no lead time de uma empresa que contava com problemas de organização e com um layout que evidenciava completamente a sua falta de produtividade e capacidade de cumprir prazos. Comecemos com a empresa. A empresa chama Texas Tool and Die, TTD, e foi fundada em 1950. Esta produz componentes para a indústria aeronáutica e tem uma única fábrica perto de Fort Worth, lá em Texas. Mas tinha um problema. Esta empresa prometia entregar os seus produtos em após 4 semanas, contando a partir de cada sexta-feira, já que os pedidos eram recolhidos durante a semana e processados nas sextas. A concorrência, por outro lado, entregava peças em apenas 3 semanas, e o prazo estava reduzindo ao passar dos anos. Para piorar ainda mais, a empresa nem conseguia cumprir com seus prazos de 4 semanas com regularidade. A média de lead time para algumas peças era de até 8 semanas. Claramente, algo precisava ser feito, e para poder atuar, a ferramenta utilizada é justamente a dinâmica das fábricas. Mas o que é a dinâmica das fábricas? A administração de manufatura precisa de uma ciência da produção. A ciência que é utilizada para fazer esse gerenciamento é a dinâmica das fábricas. Surgiram as primeiras ideias que deram origem ao método Factory Physics, dinâmica das fábricas, com Wallace Hopp e Mark Spearman, professores da Northwestern University. Trabalhavam como consultores em uma planta da IBM em Texas quando começaram a observar os relacionamentos entre diversas variáveis do chão de fábrica. A partir disso, eles começaram a caracterizar o comportamento básico da manufatura, identificar áreas da influência e comparar políticas de controle alternativas. A abordagem da dinâmica das fábricas foi criada visando analisar a manufatura de um ponto de vista científico. E o que melhor para resolver um problema do que isolar variáveis, entender o sistema como um todo e atacar os pontos incorretos que requerem mudança. A dinâmica das fábricas estabelece medidas de desempenho, ou seja, análises realizadas para ver a efetividade dos processos. Segundo Hopp e Spearman, são a produtividade, o throughput, que é a saída média de um processo de produção por unidade de tempo. Nas empresas é definido como a produção por unidade de tempo que é vendida. A capacidade é o limite máximo da produtividade de um processo de produção, peças por hora. Work in Progress, também conhecido como WIP, estoque existente entre o início e o fim de um roteiro de produção. O Lead Time, que é o tempo alocado de produção para uma peça em um roteiro ou em uma linha. O Cycle Time, que é o tempo de ciclo, é o tempo médio desde a liberação de um trabalho no início de um roteiro até o próximo ponto de estoque ao seu final, o tempo no qual a peça é um WIP. De acordo com os dados fornecidos pela fábrica, consideramos as mais relevantes para este caso a produtividade, o lead time e o tempo de ciclo. O aumento da capacidade não resolveria o real problema e teria uma inversão grande que os donos da empresa deixaram claro que não querem. Essas ferramentas para medir realmente o desempenho da fábrica nos permitem analisar de maneira mais correta os dados e entender que mesmo o problema oficial da empresa sendo diminuir o lead time, este é apenas a ponta do iceberg. Para poder aumentar a competitividade da empresa, devem-se resolver problemas na raiz e entender que para resolvê-lo há de se combater outras falhas no sistema produtivo. Desorganização, baixa produtividade, layout impróprio, tempo de ciclo elevado, ociosidade alta, ineficácia de funcionários, falta de ferramentas para quantificar problemas, elevado retrabalho e muitos outros. Uma vez quantificando os problemas, podemos começar a combatê-los. Um exemplo é o layout em células, que traz grandes prejuízos para uma linha de produção, esconde muitos problemas e torna o processo muito mais lento. Essa empresa, por exemplo, tem bancada, tornos verticais, furadeiras, fresadeiras, usinagem, rebarbação, retrabalho, inspeção e sucata.
Porém, a sequência de produção, que deveria ser clara e simples, acaba funcionando de maneira confusa e lenta. O transporte de uma célula até a outra acaba dependendo de funcionários, e mesmo funcionários que estão na célula seguinte podem ir tomar um café, pensando que ainda falta para que tenham que operar, sendo que a peça já estava pronta. Há muito espaço para erro humano, e isso não pode ocorrer. No layout em linha, esse problema se resolve. Foi inclusive possível, através dessa mudança, diminuir o número de máquinas, diminuir o tempo de ciclo para a metade. A linha é constante, flui em um único sentido, e não há paradas a não ser emergenciais. Agora todos sabem exatamente em que momento operar. Não há erro humano no transporte de operação, o sistema pode inclusive ser automatizado com transportadores que aumentam ainda mais a velocidade do processo. O layout em linha permite que o trabalho seja constante, flua de maneira muito mais correta e rápida, além de eliminar quaisquer dúvidas e confusões do processo como um todo dos funcionários. A mensagem fica mais clara, primeiro uma tarefa, depois a outra. E devem começar as tarefas o antes possível. Poderia ser implementado também a filosofia Jidoka, um dos pilares de sustentação do sistema Toyota de produção. Essa filosofia tem como objetivo garantir a qualidade através de intervenções na raiz do problema, impedindo a propagação de defeitos e eliminando qualquer anormalidade no processamento e no fluxo de produção. Em uma empresa onde 10% das peças têm defeito e 20% dessas acabam no lixo, além de que perde-se muito tempo no retrabalho e mesmo quando não acabam na sucata, devem ser inspecionadas novamente, o que gera outra perda de tempo. Essa parece ser uma filosofia muito necessária. Uma das ferramentas adotadas pela filosofia Jidoka é o Andon. Ferramenta essa de gestão visual que é utilizada quando anormalidades no processo de produção ocorrem. O sistema Andon ajuda na situação de parar e notificar as anormalidades, assim que ocorrem, sendo de suma importância nesse processo de detecção e eliminação das anormalidades dentro do takt time. Na prática, o Andon é um sistema utilizado pelos operadores da linha de produção ou mesmo pelo próprio equipamento para sinalizar a produtividade ou alguma falha no processo, solicitando ajuda de técnicos de manutenção, engenheiros e outros responsáveis pela resolução do problema. A complexidade do sistema Andon é variável. A forma mais simplificada é uma coluna de luzes de várias cores. Uma delas representa o estado ok, ou seja, que a produção transcorre de forma normal, respeitando a cadeia de produção e sem problemas de qualidade e segurança. As outras cores, porém, representam cada uma das categorias de falhas que se quer identificar, e se acendem sempre quando há uma falha na categoria correspondente. Além disso, é importante ressaltar a relevância da manutenção preventiva das máquinas, uma vez que o mau funcionamento das mesmas pode gerar não só produtos defeituosos, mas como também afetar o fluxo produtivo, causando a necessidade do retrabalho. Será implementado também o Set Part System, que utiliza bandejas que possuem todas as peças de uma determinada montagem e que andam junto com a linha de produção, eliminando a necessidade do operador de buscar peças em um rack, por exemplo, eliminando tempos desnecessários e também diminuindo a probabilidade do operador errar na montagem, eliminando a necessidade de retrabalho e eventuais desperdícios. Em suma, utilizando corretamente as ferramentas disponibilizadas pela dinâmica das fábricas e utilizando o seu approach mais científico e não só tentar resolver a ponta do problema, estimamos que os tempos de ciclo de todas as máquinas diminuirá pela metade, acarretando em uma produção muito mais fluida e com uma produtividade muito maior. O prazo de 4 semanas não só será cumprido, como também observamos uma forte melhora, podendo diminuir até a apenas uma semana, um lead time 4 vezes melhor.